Olá pessoal, eu sou a professora Simone aqui da Central de Concursos e vamos dar a nossa continuidade à aula de redação discursiva. E hoje nós vamos falar sobre a estrutura de uma dissertação. Vamos lá? Nós temos aqui como objetivo nessa aula reconhecer as partes que compõem um texto dissertativo. E para isso eu vou lançar a vocês um desafio. O que é fundamental em uma introdução? Então vamos ver aqui, primeiro, as partes que compõem a redação dissertativa. Tá? Os elementos da dissertação, então, nós temos aqui uma introdução, que vai ser a parte do texto na qual se apresenta o assunto, ou seja, aquilo que será discutido durante a nossa redação. O parágrafo introdutório caracteriza-se por expor uma ideia núcleo por meio de afirmações, definições e citações. Quando nós falamos aqui nessa ideia núcleo, vamos lembrar do nosso tópico frasal, que nós tínhamos ali. Há uma ideia principal e dessa ideia principal havia ideias secundárias. É sobre isso que nós vamos falar na introdução. A introdução é o parágrafo que vai apresentar o que nós chamamos de tese, mais os argumentos que serão exemplificados no nosso desenvolvimento. Vamos ver então. No desenvolvimento, que é a parte do texto na qual se apresenta a análise crítica da ideia central, constitui elemento fundamental da dissertação, visto que nesse espaço defende-se por meio de argumentos o ponto de vista adotado. Então, é nessa parte aqui do desenvolvimento que você vai ter de provar aquilo que você colocou lá na sua introdução. O que a sua introdução apresentou é na parte do desenvolvimento que você vai provar, argumentar. E a última parte da nossa dissertação, ela se chama conclusão, que é a retomada da tese. Ali, nós vamos reafirmar o posicionamento exposto na ideia central, fazendo uma síntese, ou seja, enfeixar os enfoques dados ao assunto, a fim de resumir na sequência. Levanta-se uma projeção hipotética sobre o problema. Então, veja bem, nós vamos retomar o que foi colocado lá na nossa introdução e, para fechar, vamos dar ali o que chamamos de solução hipotética. No decorrer da aula, nós vamos ver tudo isso, como fazer a introdução, como fazer o desenvolvimento e como fechar a redação. Gente, a nossa introdução, ela deve ser um parágrafo, tá? De 2 a 3 frases apenas. Colocamos nela apenas o básico. Dizemos o que vamos falar na redação. Então aqui, na introdução, eu devo apenas apresentar o meu assunto. Não pode ser uma coisa muito longa. Eu não posso ficar colocando os argumentos logo na introdução. A introdução é assim, ela tem que ser chamativa. O leitor, ele tem de ter vontade de ler o restante da sua redação. Por quê? Porque se na introdução você só apresentar, vai dar aquela curiosidade para continuar lendo o resto do texto. Se você colocar ali na introdução, já começar a contar tudo ali, além de errado, o leitor também perde o interesse pelo seu texto. No seu desenvolvimento, que vai poder conter ali de 2 a 4 parágrafos. É aqui que a gente argumenta, discute o tema da redação. Veja bem, como assim de 2 a 4 parágrafos? O ideal é que tenha pelo menos 2 parágrafos, porque se você fizer uma redação em que você vai contrapor, certo? Num parágrafo você fala os pontos positivos, no outro os pontos negativos. Então, aí, o seu desenvolvimento vai conter apenas 2 parágrafos. Mas você também pode fazer uma redação expositiva, uma dissertação expositiva, e o ideal para isso são 3 parágrafos, certo? A partir de 4 parágrafos, já entra um pouquinho em outro assunto, que é o estudo de caso, certo? E na conclusão, de novo, um parágrafo de 2, 3 ou 4 frases no máximo, porque vai ser apenas o fechamento do texto, certo? E esses parágrafos, tanto de introdução, desenvolvimento, quanto da conclusão, eles precisam ser mais ou menos parecidos. Você não pode fazer lá
o primeiro parágrafo do seu desenvolvimento com 10 linhas e o segundo parágrafo do seu desenvolvimento com 3 linhas. Né? Porque vai ficar desproporcional, então você precisa manter ali a proporção nos seus argumentos, bem como na sua introdução e no seu fechamento. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima.